conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Daniel capítulo 7, o versículo 3. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Daniel 7, o versículo 7. E eis aqui o quarto animal. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Daniel 7, 8. Entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 primeiros chifres foram arrancados. Daniel 7, verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou neles. Nós vemos aqui 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. Mar, no livro do Apocalipse, significa povos, raças, línguas e nações. 4 animais que surgiam do meio dos povos, raças, línguas e nações. No capítulo 7 de Daniel, temos uma síntese da história mundial, que vai do Império Babilônico até a volta de Cristo, o juízo final e a eternidade. Aqui podemos compreender o mover da história nas óticas dos desígnios de Deus. Hoje, olhamos para os Estados Unidos, a Rússia e a China e os identificamos como potências mundiais, e nós nos impressionamos com o seu poderio. Ocorre que nenhum destes países, os Estados Unidos, a Rússia e a China, nenhum destes 4 países são citados entre esses 4 animais grandes e diferentes um dos outros. Ora, o que nós temos aqui? Ouça, como que Deus enxerga as nações. Isaías capítulo 4, versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele, por Deus, como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Tendo em mente que as nações são como nada diante de Deus, consideremos a história mundial à luz da Bíblia. Antes do dilúvio, não havia nações. Dos filhos de Noé se formaram 70 nações. Hoje, nós temos mais de 200 nações que se derivaram destas 70 nações. Deus separou para si Israel como uma nação que dá testemunho de Deus na terra. Então nós tivemos o Egito e depois a Assíria, 2 grandes impérios. Daniel fala de 4 animais. Então temos 2 grandes impérios, mais 4 animais, o que nos dá 6 grandes impérios. Daniel fala desses 4 animais como sendo cada um deles um império. Depois cita um outro que sai deles e se levanta do meio dos 4. Então, se nós temos 2, mais 4 são 6, e mais 1, nós temos então 7 grandes impérios. O primeiro animal de Daniel capítulo 7, e vamos agora detalhar esse capítulo e esta visão. O primeiro grande animal é semelhante ao leão. Este é Babilônia, o Império Babilônico. Este foi vencido pelo segundo animal, à semelhança de um urso. O império que derrotou os caldeus foi o Medo-Persa, que representado pelo urso. Este foi suplantado pelo terceiro animal, o leopardo. Leopardo é representação da Grécia, que teve seu crescimento vertiginoso por mão de Alexandre o Grande. Por fim, a Grécia foi tragada pelo quarto animal, de aspecto terrível, que nem nominado foi. Este quarto animal são os romanos,
império este coadjuvante junto com os judeus na morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os romanos, segundo as Escrituras, não foi abatido por outro império, antes perdeu por si mesmo o seu vigor, contudo, ele voltará a mostrar a sua força imperial no final dos tempos. Os romanos retornarão em forma de 10 nações, ou 10 blocos de nações, e isso acontecerá no final dos tempos. No meio destas nações, desse bloco de 10 nações, surgirá uma nação sob a liderança maligna daquele que será o anticristo, o homem do pecado. Entenda, sob a ótica das Escrituras, entre Roma, o Império Romano, nos dias em que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, e Roma, no final dos tempos, sob a formação de 10 nações, nenhuma outra nação foi relevante na ótica da Bíblia. Ao final, aparecerá o Filho do Homem, Jesus Cristo ressurreto. Isso está em Daniel capítulo 7, o versículo 14. E a Jesus Cristo, o Filho do Homem, foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que todos os povos e nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, na ótica da Bíblia, nós tivemos 7 grandes impérios: o Egito, a Assíria, a Babilônia, o Medo-Persa, o grego e os romanos. Os romanos perdem o seu vigor e voltam ao final dos tempos com 10 nações ou 10 blocos de nações. Mas ao final se levantará o Filho do Homem, e ele reinará, e o seu domínio jamais será destruído, porque será um domínio externo e um domínio eterno. E é dito que o Senhor, o ancião de dias, assentar-se-á em tronos, e então teremos o juízo final. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.